quarto Encontro Maranhense de Economia vai acontecer nos dias 4 e 5 de junho, aqui em São Luís, um evento organizado em parceria entre o Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão, o Conselho Regional de Economia e também o Governo do Estado, por meio do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora o professor, economista, professor da Universidade Federal do Maranhão, integrante também do CORECON, do Conselho Regional de Economia, e do Conselho Federal de Economia, Frednan Santos. Frednan, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia, ouvintes da Universidade. Maravilha! Olha, vamos falar de economia, falar desse grande evento, né? Encontro Maranhense de Economia, importância cada vez maior, né? Enfim, não temos como viver sem a gente ter a economia como um norte, né? A política e a economia juntas, inclusive. E, claro, estamos falando da coisa que vai do micro ao macro, né? Em termos de economia. Enfim, esse evento, ele tem um foco especial, é isso, Frednan? Que é mudanças climáticas e inteligência artificial, novos desafios para o desenvolvimento socioeconômico. Enfim, a importância dessa temática, por favor. Então, Adalberto, né, o Encontro Maranhense de Economia é uma atividade nossa aqui do Departamento de Economia, com a parceria do Conselho Regional de Economia, do IMESC. E a ideia, né, desse encontro é sempre trazer temas da atualidade, né, e discutir a partir de uma perspectiva da economia maranhense, como contribuir para, né, o desenvolvimento da economia maranhense. E aí nós trazemos dois temas bem atuais, né, que é a inteligência artificial e as mudanças climáticas. Então, a ideia de fazer essa junção desses dois temas é permitir com que a comunidade acadêmica reflita, discuta, né, de forma mais aprofundada essas duas temáticas que impactam fortemente a economia e a vida de todos e todas, né? Então, primeiro, mudanças climáticas é algo que não é mais um tema do amanhã, é um tema da agenda de hoje, né? Então, a gente tem a COP30 aqui, que vai acontecer aqui em Belém, né, nosso vizinho, e temos a obrigação de estar ativo nesse debate, de se preparar para contribuir nesse debate que é tão importante. E a inteligência artificial está mudando tudo, entre aspas, né? Vamos colocar mais aspas, mas está mudando muito. E para nós que estamos na docência, na academia, isso chega a ser até um pouco assustador, né? Mas a gente tem que se desafiar a compreender melhor, a entender como essa ferramenta, que é uma ferramenta extremamente poderosa, como ela pode contribuir para o processo formativo. Então, são esses dois temas que vão aí ser transversais a toda a discussão nesses 2 dias de M. Maravilha. Os temas, eu acho que a escolha ela é muito oportuna, viu, Frednan? Esses dois temas. Vamos falar primeiro sobre as questões da inteligência artificial, depois a gente passa para essa questão mais relacionada ao meio ambiente. A gente tem duas formas de tratar, enfim, não é nem de tratar, mas a gente fica tocado, né, quando se fala em inteligência artificial. Uma é pelo susto, né? Pelo susto, ou então pelo um certo receio. A outra pela até espanto, né? Com tanto de coisas que têm aparecido numa velocidade gigantesca em termos de inteligência artificial nos últimos tempos, né? Então, a cada mês, né, muda a coisa está ali, enfim, ela há uma escala, né, de uma maneira cada vez mais abrangente. Assusta, porque tem algumas profissões, né, que pelo menos se fala, né, de que vão desaparecer, e também, como já disse, a gente fica até maravilhado com o tanto de coisa que aparece. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo em redes sociais de uma mina, não me lembro agora onde fica, não fica aqui no Brasil, fica no exterior, funcionando com caminhões, né, eles todos automatizados, enfim, funcionando via internet, sem motorista, né? Enfim, era mineração através de inteligência artificial, uma coisa muito futurista, né? E claro, enfim, como a gente transitar, né, entre o medo, o receio, né, e também
a coisa de se espantar, né, e se maravilhar, né, com tantas coisas que têm aparecido. Então, Adalberto, eu acho que o sentimento, né, é esse mesmo, né? E aí eu entendo, né, nós entendemos, né, no M, que o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é fazer esse debate, né? A informação ela é fundamental, né? A gente tem que entender melhor essa inteligência artificial, quais são as suas, vamos dizer assim, as suas contribuições, como é que a gente pode utilizar ela a nosso favor, né? Mas o debate ele vai girar muito em torno do mercado de trabalho. Então, a nossa mesa de abertura, a abertura oficial do M, que será no dia 4 de junho à noite, vai trazer como temática Mundo do Trabalho e Inteligência Artificial. E aí nós vamos ter o Jonathan Silva, que é o presidente do IMESC, né, que vai trazer uma perspectiva de um olhar para o mercado de trabalho no Maranhão, né, como esse mercado de trabalho vem se comportando e como ele já pode estar sendo afetado pela inteligência artificial. E a gente vai trazer a professora Valéria Almada, né, que é a nossa coordenadora do programa de pós-graduação em políticas públicas e também do nosso departamento de economia, e vai trazer uma perspectiva acadêmica também nessa discussão sobre esse mundo do trabalho. E um professor do IPEA, né, que é o Marcos Hexer, que é um pesquisador que vem trabalhando, né, assumiu essa nova agenda, né, porque hoje olhar para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, que é algo mais amplo, necessariamente temos que falar de inteligência artificial, né, para compreender como isso tudo vai, como isso está mudando de forma muito rápida as relações de trabalho. E um ponto é pacífico, eu estou colocando aqui na minha visão, né? Então, um ponto relativamente pacífico é que essa inteligência artificial ela está permitindo ganhos de produtividade muito relevantes em várias profissões, em várias áreas, né, de atuação. Então, isso aí é algo que é mais pacífico. A questão da substituição do homem pela máquina, pela inteligência artificial, aí eu acho que aí a gente tem que ver, né, com muito cuidado, ver as experiências que de fato já estão acontecendo e pensar, né, discutir criticamente como esse processo, né, que é um processo que, pelo menos eu entendo, que ele não vai se estancar, pelo contrário, ele tende a se ampliar, como ele deve ser conduzido, né, através de políticas públicas e como a academia também tem que dar uma contribuição crítica para que esse processo, né, seja um processo, vou colocar assim, mais equilibrado. Então, acho que são esses elementos que a gente tem obrigação de instigar em termos de academia, né, no nosso papel aqui social, de fazer o debate, de levar para o público, né, esses debates da atualidade. Frednan, inclusive, dentre essas leituras, né, que a gente faz, que são cada vez mais dinâmicas, mais rápidas, né, as informações elas chegam, a gente até nem lembra de onde vem, mas, enfim, também em contato com essas informações, a vinda, né, por volta aí de 5 anos, em 5 anos, a gente já ter uma inteligência artificial mais abrangente, né, do que a gente já tem agora. Enfim, escalar de uma maneira totalmente gigantesca, né? E sair, como eu estava falando, né? De uma abrangência das inteligências artificiais para praticamente quase tudo que a gente for fazer. Isso aí por volta de 5 anos. Essa é uma previsão, que também assusta. Mas vamos pegar agora a questão ambiental, né? Que também é um dos alicerces desse evento. E até já ficou batido, né, de tanto a gente falar, né, da importância das questões ambientais, né, mas isso tem um cerne muito importante e, claro, dentro da economia, né, principalmente porque, como as coisas estão bem relacionadas com o fazer econômico, né, a gente também tem que observar a longevidade da gente, né, a exploração de maneira totalmente desenfreada, né, econômica, tudo mais, ela leva a uma destruição desse meio ambiente e a gente precisa desse ambiente, né? Enquanto outras linhas de pensamento, elas totalmente desconsideram qualquer coisa nesse sentido e, enfim, leva a um pensamento errôneo de que os recursos naturais eles são infinitos e vão estar aí por resto da vida. Isso não é uma verdade, tanto que a gente vê que tem muitos reflexos atualmente, enfim, na natureza, né? Como isso vai ser tratado justamente nesse evento?
Então, Adalberto, primeiro, destacar inicialmente que o tema das mudanças climáticas, né, do meio ambiente, ele é um tema bem caro aos economistas, né, que a gente sabe que a discussão econômica ela fica normalmente muito centrada nos aspectos de produção, né, produzir mais, aumentar a produtividade, gerar, né, emprego e renda, gerar riqueza e etc. Então, esse é um tema que a gente traz mesmo, se desafiando a fazer esse debate, mas aí a gente não estamos sós, né, nessa seara, né? Então, a gente busca os nossos parceiros. E aí destacar a parceria, por exemplo, com o Departamento de Turismo e Hotelaria, né? Então, a gente vai ter uma mesa que vai discutir, né, essa perspectiva da sustentabilidade a partir dessa indústria do turismo, né? E a gente estamos aqui no Maranhão, o tema do turismo é um tema super atual e, vamos dizer assim, é um tema que a gente já está há um bom tempo, né, Adalberto, discutindo as potencialidades, etc. Vem crescendo o turismo no Maranhão, isso é inegável, porém, né, é um tema que aí o pessoal lá da hotelaria e do turismo, os colegas da universidade, podem trazer com muito mais propriedade como essa indústria do turismo, que é uma indústria que é colocada como uma das grandes indústrias do século XXI, pensando, né, um século de elevação de renda, né, e etc., onde as pessoas tendem a ter um fluxo maior entre os países, a buscar mais lazer e etc., né? Então, a indústria do turismo ela é fundamental e para o Maranhão, pensando aí o nosso Parque dos Lençóis, etc., como a gente pensar a economia maranhense, o futuro da economia maranhense, com uma perspectiva sustentável e tendo, por exemplo, o turismo como um dos seus pilares, né? Então, é nessa perspectiva que a gente começa essa discussão, né, com a mesa 3, mas também a gente vai, na mesa de encerramento, explorar um pouco mais essa questão das mudanças climáticas e o desenvolvimento econômico, e aí a gente vai problematizar algumas questões, né? Vamos trazer uma mesa aí que tende a ter, né, um papel bem interessante de discutir a realidade também, que aí a gente traz a visão aí a partir da questão portuária, né, da EMAP, a gente traz a questão a partir do grande projeto que é a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação. Então, pensar o futuro do Maranhão a partir dessas estratégias de desenvolvimento, mas sem esquecer, né, a sustentabilidade, sem esquecer os impactos ambientais e como a gente consegue buscar a conciliação, né, entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade, né? E aí a gente traz também aí uma parceria, e aí é importante destacar sempre os parceiros, porque a gente não faz um evento, né, de forma isolada, pelo contrário, a nossa perspectiva no EME é de ter cada vez mais parceiros e construir um evento que seja cada vez mais relevante, mais impactante para a discussão da realidade maranhense. E aí a gente traz a UEMA como parceira também nessa mesa de encerramento, e aí eu faço referência ao professor Nicodemos, né, que é o nosso chefe do Departamento de Direito, Economia e Contabilidade, Direito, Economia e Contabilidade, né, lá da UEMA, né, e ele vem trazendo aqui, né, essa perspectiva conosco e construindo junto. E aí só faço também um parênteses, né, para destacar o papel do professor Nicodemos, né, que é um dos nossos decanos lá da área da economia, lá na UEMA, é que ele aí, e eu também, né, faço parte desse grupo, né, que desenhou, né, e fez a proposta de criação do curso de economia na UEMA, né? Então, foi anunciado recentemente, e a gente está nesse processo de construção lá na UEMA, do curso também de Ciências Econômicas, e a ideia é que não é um processo de disputa, pelo contrário, é a ideia de construir juntos, no sentido que a Universidade Federal do Maranhão, com a Universidade Estadual, elas têm essa raiz conjunta, e a ideia é que a gente, de forma conjunta, também consiga avançar mais nos debates econômicos, e assim a gente consiga construir, junto com a sociedade, novos caminhos para a economia maranhense, e assim alcançar aquilo que está lá no nosso juramento, né, da profissão do economista, falando enquanto economista, né, representante do Conselho Regional e Federal de Economia, que é contribuir para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, um desenvolvimento que seja bem mais amplo de pensar só o econômico, né? Então, às vezes a gente ouve o economista falar e tem às vezes uma visão um tanto enviesada, por conta que o economista ele é sempre chamado para falar de assuntos muito mais específicos da economia. Mas isso não quer dizer que a temática da ciência econômica seja só ganho de produtividade, a elevação de renda. Não é isso. Pelo contrário, muito mais amplo, né? Muito mais
amplo, né? E aí a nossa contribuição tem que ser nesse sentido do desenvolvimento socioeconômico. E de importância gigantesca. Frednan, 4 e 5 de junho, né, acontece esse evento, inscrições abertas, né, até o dia 6 de junho, não é isso? Em www.eme, né, de Encontro Maranhense de Economia, eme.ufma.br. Um convite, portanto, para a gente finalizar, Frednan. Então, quero convidar toda a comunidade acadêmica, toda a sociedade maranhense, né, que queira participar do nosso evento, queira contribuir com esse debate, ou se informar sobre esse debate dessas duas temáticas tão relevantes, né, que é a mudança climática, que é a inteligência artificial, né, como essas duas temáticas elas estão no nosso dia a dia, como elas podem contribuir para um processo de desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. O convite está feito dia 4 e 5 de junho, na Universidade Federal do Maranhão, vai ser no Centro de Ciências Sociais, no nosso auditório setorial, né? Então, a gente espera todos e todas para esse nosso evento, né? E acessem o site da universidade, do UEM, né? Só buscar lá né, nos mecanismos de pesquisa, que tem vários hoje, né? Coloca lá m.ufma, vai aparecer, vocês vão ter a oportunidade de olhar toda a programação, se informar sobre os valores de inscrição, submissão de trabalho, que já está encerrando, mas ainda dá tempo de submeter para os nossos estudantes, colegas docentes, acadêmicos, né, no geral, que tenham aí algum artigo, que queiram apresentar alguma pesquisa, que tenha alguma relação com os temas do nosso evento, a gente vai estar de braços abertos para recebê-los. Maravilha. Muito obrigado, Frednan. Acabei de conversar aqui com o professor da Universidade Federal do Maranhão, também integrante do CORECON, Conselho Regional de Economia e Conselho Federal de Economia. Frednan Santos falou sobre o 4º Encontro Maranhense de Economia. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço, Adalberto. Até logo. Bom dia. Até mais. Bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mayra Nogueira assume agora o Sessão das 8 com muita música boa para você. A gente volta amanhã com mais informações. Qualquer coisa, rever, é só ir lá no nosso site, www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Um bom dia a todos e todas.